Agora estamos ao vivo. Vamos lá. Vou aguardar acessar aqui no vizinho, a gente conferir. Bem, estamos de volta novamente. Pedimos desculpa aí por um problema técnico no ambiente, então vamos reiniciar esse bate-papo. Já desejando boa tarde, boas-vindas a quem está nos acompanhando. Essa live, então, ela tem como objetivo a gente tratar sobre as linhas de recursos para enfrentar, de fato, esse momento de crise. Eu sou a Cris, e para discutir com a gente esse tema tão relevante para o atual cenário, nós temos a presença ilustre aí da Elisângela Mais. Boa tarde. A Ili é sócia fundadora da Prana Inovação em Recursos e diretora da inovação da CIB. E também contamos com a participação da a Adriana Witter Facchini, gerente de crédito na ViaCred, que vem trazer para nós uma visão em relação às soluções da cooperativa, e a Ili uma visão geral do cenário, daquilo que ela vem acompanhando das demais instituições, quais são as soluções que o mercado vem apresentando, e algumas dicas para nos apoiar nessas escolhas. E aí, para nós aquecermos essa conversa, esse bate-papo, Adri, eu quero te questionar um pouquinho sobre as soluções que a ViaCred vem apresentando nesse atual momento, em relação a quais são as possibilidades, especialmente para quem quer postergar suas parcelas de empréstimo, como fica a questão dos juros, né? Essa é uma inquietude das pessoas nesse momento. Só quero confirmar, as pessoas estão ouvindo, por gentileza, fiquem à vontade em registrar via chat também sua dúvida ou contribuição, e aí a gente vai direcionando para esse bate-papo. Então, Adri, trazendo essa questão, principalmente do pagamento dos empréstimos, pagamento, então, das parcelas, como é que fica? Qual é o posicionamento e as soluções que a ViaCred traz para nós nesse momento? Então, Cris, a ViaCred oferece aí duas soluções para os cooperados, tá? Em relação à isenção de juros, a cooperativa na isenção de juros, então, não vai cobrar juros e mora e multa os cooperados nos meses de abril, maio e juros para quem pagar as parcelas em atraso. Então, em relação à isenção de juros. Já para a prorrogação das dívidas, Cris, a cooperativa tem uma opção para o cooperado, ele pode estar acessando a página da cooperativa, lá dentro a gente tem um formulário, onde o cooperado pode prorrogar, então, as parcelas do mês de março, abril, maio e junho. O cooperado entra lá e faz a sua solicitação. Ele escolhe o mês que ele gostaria de prorrogar as suas parcelas. A partir desse preenchimento do formulário, em 5 dias a solicitação dele é atendida, Cris. Então, essas seriam as duas opções que a cooperativa tem. Até o momento, a cooperativa já atendeu mais de 20 mil solicitações dos nossos cooperados. Bastante. Um bom volume. Ili, o que tu vem acompanhando aí nos demais sistemas financeiros em relação a práticas nesse sentido? Em teoria, todas as instituições financeiras, elas estão fazendo a postergação, né? O que acontece é que algumas, na prática, primeiro, os bancos públicos ainda não têm autorização para as postergações do que é FINEP e nem do que é crédito rural. Então, tem algumas questões, né, dependendo da fonte, a fonte credora não autorizou ainda a postergação. E uma coisa que é importante, né, que é a mesma lógica da ViaCred, mesmo que a instituição divulgue isso, raramente é automático. Então, a gente tem que manifestar nosso interesse de fazer postergação. E ainda tem algumas instituições que nem estão aceitando, né? Fiquei bem frustrada hoje de manhã, porque eu li uma notícia que talvez o maior banco do Brasil, ele está recebendo, mas só autorizou, por enquanto, 5% das solicitações. Então, de fato, a gente tem que estar atento, tem que pedir, porque não vem de bandeja, assim, para a gente. Olha só, interessante a gente ficar atento de fato, né? E em relação a essas soluções, né, na ViaCred, hoje a prorrogação é para todos os cooperados, né, independente de qual cenário, e nós temos alguns outros benefícios e possibilidades nesse cenário em relação às linhas, de fato, de crédito, né? Sei que existem as questões do pré-aprovado e do crédito online. Conta um pouquinho para nós como é que funcionam essas duas soluções e qual é o benefício, porque são linhas já existentes, né? Então, agora eu sei que foi feito o processo de
prorrogar, né, por 90 dias a carência para a primeira parcela, mas também teve uma adequação em relação à taxa para beneficiar o cooperado. Como ficou isso, Adri? Isso, Cris. A cooperativa já trabalha com pré-aprovado há bastante tempo, o crédito online também, né? Então, ambas as possibilidades, o cooperado pode contratar no app da cooperativa ou direto na conta online. Então, antes as parcelas, a primeira parcela ficava em 45 dias após a contratação. A mudança é que essa carência inicial passou para 90 dias. Então, no pré-aprovado, a redução das taxas também, tá, Cris? Baixou em 0,20 pontos percentuais. Então, a menor taxa ficou em 1,65 no pré-aprovado e a maior taxa em 2,15 no pré-aprovado. E o parcelamento, que era em 36 parcelas, passou para 48 parcelas. Já no crédito online, onde o cooperado pode simular o crédito, né, na página da cooperativa, né, no app ou na conta online, ele pode ser feito em até 36 meses, a carência também passou para 90 dias, e baixamos a taxa dessa modalidade também, de 2% para 1,9%, Cris. Então, essas foram as mudanças que aconteceu nesses dois produtos da cooperativa. Deixa eu fazer um destaque. Eu já tinha cumprimentado em outros momentos, né, algumas pessoas, não só da Via Cred, mas de outras cooperativas também, que a resposta das cooperativas tem sido muito rápida e efetiva nesse momento, porque enquanto muitos bancos comerciais, né, eles estão aumentando taxas por causa da percepção de risco, as cooperativas estão vindo com uma resposta rápida e com taxas melhores. Às vezes, o que não está, talvez, atendendo totalmente algumas necessidades em termos de volumes, né, por CNPJ, mas essa possibilidade de logo ter acesso ao recurso está fazendo muita diferença, né? Então, de verdade, parabéns para todas as cooperativas e mais ainda para a Via Cred, porque está surpreendendo aí nesse processo. Muito legal. E aí, um dos desafios, né, muito bacana esse reconhecimento, o Willi, que vem acompanhando muito do que está sendo feito, né, em outras instituições financeiras, mas o grande diferencial das cooperativas é as suas cotas de capital, né? Cada cooperado, ele contribui com a sua parcela, que são as cotas. E uma das linhas existentes, né, Adri, é a linha de crédito vinculada às cotas de capital. Como ela funciona? Porque existe esse benefício, existe também uma ansiedade dos cooperados, poxa, né, o capital está lá, mas ele garante a solidez de uma instituição cooperativa, mas qual é o benefício a partir de sua cota de capital na aquisição dessa linha de crédito? Então, Cris, essa foi uma linha nova de crédito que a cooperativa lançou. Essa linha tem um benefício excelente para o cooperado, então, para quem tem as cotas, essa linha é uma vez o valor do capital. Essa linha foi criada com uma carência de até 12 meses, então o cooperado pode iniciar o pagamento desse financiamento daqui a 12 meses só. Então, ele tem um ano aí de carência. Pode pagar em até 60 parcelas e a taxa é CDI mais 0,10. Então, vamos considerar aí o CDI do mês de março, que é 0,34, mais 0,10, isso dá uma taxa mensal de 0,44. Então, uma taxa aí em relação ao mercado bastante atrativa, com 12 meses para iniciar o pagamento. Claro que isso é uma escolha do cooperado, né? Se ele quiser iniciar o pagamento daqui a 30 dias, é uma escolha dele, e o parcelamento que pode ser feito em até 60 meses. E ele, claro, garante o capital dele integral dentro da cooperativa, e assim ele consegue injetar esse valor no negócio dele, ou como pessoa física, nesse momento de necessidade, atender, né, a necessidade dele nesse momento, e permanecer com as cotas dele na cooperativa, como ele sempre fez, né? Então, uma taxa bastante atrativa, tenho certeza que se ele olhar para o mercado não tem uma taxa tão atrativa nesse momento para ofertar para ele, como a cooperativa colocou à disposição nesse momento. Adriana, essa linha, a minha cota, ela é a minha garantia, certo? Uhum. Tá, ótimo. Porque daí as cotas de garantia da operação. Tá, e por enquanto está isento de IOF, então esse é o único custo que tem da linha, é isso? Isso mesmo. Legal. Muito bem, e tem uma outra linha bem interessante, que é do crédito social, e pelo que eu li, né, Adri, ela fala de um valor de até 40 mil para quem foi impactado aí durante a quarentena, né, tanto para a pessoa física quanto jurídica. Conta um pouquinho para a gente sobre essa linha, crédito social. Então, Cris, a linha de crédito social é uma linha que a cooperativa sempre trabalha em momentos de crise, tá? Cris, a gente sempre coloca essa linha à disposição quando tem algum evento, como a nossa cidade, né, ou a nossa região,
A gente passa por esses momentos de enchente, que a gente já passou em outras situações, e nesse momento, em relação à pandemia, a gente está colocando essa linha à disposição do nosso cooperado. E não só a pessoa jurídica, a pessoa física também. A gente tem cooperados, pessoa física que não tem empresa constituída, mas estão sendo afetados, né? Que são os pequenos, né? Que não têm empresa constituída, mas estão sendo afetados diretamente. Então, essas pessoas também podem utilizar essa linha de crédito. Então, como ela funciona hoje, tá? O cooperado pode tomar crédito, a taxa média é de 0,95 nessa linha de crédito. A carência dela é de 180 meses, então é 6 meses de carência para o cooperado começar a pagar. E também ele tem o prazo, então, aí é de 60 meses no parcelamento. Até 40 mil reais, tá? Então, o cooperado pode tomar esse crédito, que pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Essa taxa, em outros momentos, ela girava em torno de 1,60, Cris. Então, olha o quanto que a cooperativa baixou essa taxa para esse momento que a gente está vivendo, tá? Para 0,95. Adri, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou mais especulando até do que contribuindo, no caso. Mas a questão de garantias não, de carência, ela varia um pouco de uma instituição para outra. No caso da Via Crédito, durante a carência, a pessoa paga juros? Nessa linha, não. Ah, tá. Então, nessa linha, não. É zero desembolso até 180 dias. E claro que o cooperado pode escolher não ter 180 dias. Fica a critério dele, tá? Uhum. Até 180 dias é o que a cooperativa permite nesse momento. Em outras, a cooperativa nessa linha, ela tinha 90 dias de carência. A gente estendeu para 180 dias também. Ela era em 48 meses, a gente estendeu ela para 60 meses também. Legal. Muito legal. E nessa mesma linha de 180 dias, em relação à carência, né, e 60 meses para pagamento, existem as linhas de microcrédito também, Adri, né? Para quais valores? Quem pode adquirir essas linhas? Como é que funciona um pouquinho? Também mexemos, linha de microcrédito, a cooperativa já trabalha há bastante tempo, tá, Cris? Então, aqui a gente mexeu um pouquinho na linha para poder ajudar os nossos cooperados nesse momento, tá? Então, as linhas de microcrédito, elas vão até o valor de 20 mil reais. Aqui tem um limitador, até 20 mil, tá? 60 meses para pagar, e a carência a gente também estendeu para 180 dias. Então, como era antes, até 48 meses, estendemos para 60 meses para pagar. As taxas, a gente baixou em 0,15 pontos percentuais, então tem taxa que até 1,40 menor, 1,50 a taxa mais alta da cooperativa nessas linhas, e a carência, então, ela saiu de 90 dias para 180 dias também, tá? Também não paga juros durante o período, tá? Então, também o cooperado segue a mesma linha da linha social lá, né? Se o cooperado quiser menos, aí fica a critério dele, tá? Então, aqui não precisa, aqui nessa linha, então, segue as linhas do microcrédito como já era antes, é orientado, né? Mas pode ser para pessoa física também, né? Então, não precisa ter CNPJ aí nessa linha de microcrédito. Ah, isso é bacana, não precisa ter CNPJ, isso é bem... Precisa, destinado à pessoa física também. Muito bacana. E nessa mesma linha de apoio, né, existe um crédito que é para fomento regional, né, que é justamente para apoiar agora a saúde financeira dessas empresas e também com uma carência ainda maior, né, Adri, de 360 dias, né, então são 12 meses aí para a primeira parcela. Mas qual é o valor, né, por CNPJ? Conta um pouquinho para nós como funciona essa linha específica. Cris, essa linha é uma linha bastante positiva para as empresas. Se a gente olhar o que o mercado estava colocando na mídia, as linhas do BNDES, BRDE, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre elas. As empresas estavam buscando muito essa linha de crédito, porém as circulares ainda não estão disponíveis. Isso está só na mídia. Disponível para utilizar ainda não está, tá? Não está para ninguém. Então, a cooperativa olhou um pouquinho para esse modelo de mercado e lançou a linha da cooperativa, com recurso da cooperativa mesmo, tá? Então, a gente está chamando ela de linha de fomento regional. Como funciona? A cooperativa está dando carência para essa linha de 12 meses para o cooperado. Então, ele, durante o período dessa carência de 12 meses, aí sim, tá? Aqui tem o pagamento dos juros durante o período da carência. Porém, o cooperado pode escolher a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Isso é uma questão de negociação com a cooperativa. Então, o consultor PJ que atender essa empresa vai negociar com a empresa como vai ser feito o pagamento dessa carência, tá? Então, de acordo com o faturamento da empresa e o que ficar melhor para a empresa. Qual é o prazo de pagamento? Até 60 meses, e aqui tem um limitador, 150 mil por CNPJ.
tá? Qual que é a taxa aplicada? 1% mais CDI. Então, mais uma vez, usando CDI aí de março, 0,34, fica em 1,34 a taxa de juros, tá? Então, essa fica muito próxima daquela linha divulgada ao mercado aí, onde estava o BNDES, BRDE aí, né? Então, muito próxima disso. Adri, deixa eu te perguntar mais uma vez, né? Isso aí. Eu tenho divulgado para algumas empresas uma limitação forte sempre é a questão da garantia, e aí antes, né, da gente entrar no ar, você estava me explicando que a garantia, ela varia, eventualmente pode ser dispensada a garantia real, dependendo do histórico, né, e tudo mais. Agora, sobre essa dúvida do fomento regional, a principal coisa que eu não estou sabendo explicar quando as pessoas me perguntam é que tem uma indicação de vocês que é para capacitar finalidade produtiva, certo? Nesse caso aqui, a gente está chamando ela de fomento regional, é o nome da linha de crédito que a gente criou dentro da cooperativa, tá? Para que a gente está chamando ela como fomento regional? É fomento para a saúde financeira da empresa. Não importa a finalidade que a empresa vai usar. Pode ser para capital de giro, pode ser para compra de maquinário, pode ser para pagamento da folha do funcionário. A finalidade é a empresa que vai definir. A gente vai liberar o crédito para a empresa. Ela vai definir para aquilo que ela vai utilizar lá dentro da empresa, tá? Então, ela está disponível. Aquelas linhas do BNDES que tem que ser o fomento é exatamente para uma finalidade. Compra de maquinário, ou para compra ou capital de giro direcionado, né? Então, essa linha não. A ViaCred vai fazer análise da empresa para ver se a empresa tem condições de tomar o crédito. E passou essa fase, liberou o crédito, a empresa que decide naquilo que ela vai investir. A cooperativa não vai acompanhar esse crédito, tá? Não vai acompanhar a utilização dele, tá? É para qualquer segmento, independente de ter sido afetado mais diretamente ou menos pela questão da quarentena e tudo mais? Independente, tá? Afetado ou não, diretamente. Não, ela é diferente daquela linha social que eu expliquei anteriormente, tá? Aquela linha social, o cooperado precisa ter sido afetado. Tá. Porque a gente está dando lá em cima uma taxa de juros bem menor para o cooperado. Nesse caso aqui, ele pode ter sido direta ou indiretamente. Se a gente olhar para o Brasil hoje ou para qualquer país, todos foram afetados, direto ou indiretamente. Né? Se ainda não foi, vai ser, né? Se ainda não foi, vai ser afetado de alguma forma. Então, é para todos, tá? Essa linha está disponível para todos. E eu vou, de novo, fazer de conta que eu sou público agora. Vocês estão cobrando CNDs e estão olhando a questão de protestos das empresas? Como é que é? Eu imagino que os protestos, até agora, eu não encontrei nenhuma instituição que não olhe, né? Mas tem algumas que flexibilizam a questão das CNDs. E ainda mais porque tem muita gente dizendo assim, o negócio vence agora, eu não quero tirar o dinheiro bom para pagar imposto e como vai ficar minha CND? Como é que vocês estão tratando isso? É análise de crédito, tá? A gente vai avaliar cada caso. Lembrando que a cooperativa sempre olha muito para o histórico do nosso cooperado dentro da cooperativa. Qual é o comportamento desse cooperado até hoje dentro da cooperativa? É isso que vale muito mais para a cooperativa do que o comportamento externo dele. É claro que a cooperativa faz análise de crédito e vai olhar para o comportamento externo também. Porém, a gente sempre vai olhar para o comportamento dele interno. Como foi até hoje? Até porque, né, na condição de cooperado também, né, eu tenho a minha responsabilidade ali e eu também confio que vocês não estão simplesmente distribuindo o dinheiro aleatoriamente, né? Claro que não, né? Então, a gente tem uma responsabilidade com todos os nossos cooperados, né? Então, tem análise de crédito, sim. Tem algumas situações que a gente vai avaliar? Sim, a gente vai avaliar. Agora, tem situações que a gente não vai poder emprestar, mas tem situações que pode ter algum tipo de restrição, mas é justificado? Tem condições? Já tem uma negociação feita? Eu tenho uma garantia adicional? Né? Então, isso tudo é avaliado dentro de uma análise de crédito. Eu sempre digo que numa análise de crédito eu tenho o objetivo e tenho o subjetivo. Os dois precisam ser analisados juntos. Tá? Então, isso é avaliado dentro da cooperativa. Beleza. Muito relevante, muito bacana. E aí, uma das falas de vocês muito forte foi em relação ao processo de capital de giro, né? Que é uma das grandes também preocupações, né, dos empresários, enfim, porque existem, né, cumprimentos legais, trabalhistas, e há flexibilidades também governamentais nesse sentido, mas há uma preocupação, porque em algum momento essas obrigações elas têm que ser quitadas.
E aí, o que a Vivacred traz como solução em relação a capital de giro, Adri? Conta um pouquinho também sobre isso. Sim, capital de giro, Cris, já é uma linha comum da cooperativa, a gente já tem ela disponível, né, no balcão. A gente fez algumas alterações nela, Cris, estendendo a questão da carência. Então, antes a carência dela era de 90 dias, a cooperativa estendeu a carência dela para 180 dias, e a gente também baixou a taxa de juros, Cris. A gente baixou ela de 1,85 para 1,60, tá? Então, tem essas duas mudanças dentro da linha de capital de giro. E nesse mesmo sentido de apoio, né, de capital de giro para as pequenas empresas, né, há parceria com o BNDES e BRDE. Tu explica para a gente um pouquinho quais são essas soluções com esses bancos parceiros de desenvolvimento? Sim, a cooperativa tem parcerias com o BNDES, com o BRDE. Então, essa é uma pergunta muito frequente dos nossos cooperados, se a gente tem essas liberações de crédito através da cooperativa. Sim, a gente tem. As duas linhas mais em evidências hoje são as linhas de capital de giro, né? Pelo BRDE e pelo BNDES. Então, vou trazer para vocês um pouquinho qual é o público e quais são as duas linhas liberadas, tá? Então, do BNDES, o público é micro, pequeno ou médio empresas ou empresários individuais. Qual é o faturamento aqui? Até 300 mil, tá? Qual é o objetivo desse recurso do BNDES? Recurso para manutenção ou geração de emprego. Então, aqui é bem direcionado, diferente daquela linha da cooperativa lá de cima, tá? Eu passei do fomento regional, que a gente falou um pouquinho antes. Qual é a taxa de juros aqui? 9,24 ao ano, ao mês 0,77. O prazo dela, 60 meses, carência de 720 dias, e a garantia, então, aqui, fala-se como garantia real, mas é uma garantia a definir com a cooperativa, vai depender do recurso emprestado aqui, tá? Então, pode ser uma garantia do imóvel, como também pode ser uma garantia de avalista, isso vai depender do valor financiado e da análise do crédito que é feita junto à cooperativa. A linha já do BRDE, que também é uma linha de capital de giro, o público, então, é micro, pequeno ou médio empresário, empresas individuais. O objetivo é recurso para manutenção ou geração de emprego, então segue a mesma linha do BNDES, e o valor aqui já é definido, então é de 20 até 200 mil reais. A taxa de juros é de 9,47 ao ano, 0,79 ao mês, o prazo é um pouco menor, 48 meses, a carência também, 540 dias, e a garantia segue a mesma linha, definida pela cooperativa, dependendo aí o valor financiado e análise de crédito, né? Então, pode ser uma garantia real ou uma garantia de aval, dependendo da análise do crédito. Muito bom, nossa, existem muitas soluções aí na prateleira de apoiar aí os cooperados e fomentar a comunidade de forma direta e indiretamente também. Tenho certeza que são soluções que podem contribuir para a gente passar por esse período mais turbulento aí, né, sem tantos impactos negativos. Mas, né, Adri, muito obrigada, foi bem esclarecedor. Se alguém tiver dúvida, por gentileza, sinalize, né? Eu deixei alguma sobrando ainda, né? Foi bem esclarecedor, muito bom. Obrigada pela tua contribuição. E, Ilha, com a tua visão, acompanhando todo o cenário, todo o movimento do sistema financeiro, né? O que tu identificou? Qual foi a tua percepção sobre as entregas das instituições financeiras aos seus clientes, aos cooperados, né? Em outras cooperativas também. Qual a tua visão? Quais são as tuas dicas para as pessoas que estão nos acompanhando em relação a essas escolhas, né? Para que, de fato, sejam soluções assertivas nesse momento. Bom, primeiro, talvez eu possa esclarecer que a gente começou esse trabalho de mapeamento na CIB e de uma maneira bem abrangente, com a lógica de reunir num só lugar tantas informações, né, porque só da Vivacred já foi uma lista, né, e da mesma forma tem uma série de outras instituições. Então, talvez valha primeiro a pena esclarecer aquela linha do Badesc, que todos estavam super entusiasmados, né, com taxa de 0,30% ao mês. Foi o dinheiro mais barato que apareceu no mercado, mas o que acontece? O que tinha já esgotou com os recursos que estão em carteira. Então, foram mais de 1.000 pedidos protocolados lá no Badesc, e agora a plataforma ainda aceita receber pedidos, mas na perspectiva seguinte, caso apareça dinheiro novo, você já tem um lugar na fila. E, originalmente, eles estão trabalhando com garantia real, que é o que a gente estava antes discutindo, né, que sempre é um limitador importante. Na maioria dos casos, um empreendedor, né, quando começa um negócio, ele
acaba se desfazendo de muitos bens para investir no empreendimento, né? E aí fica complicado. E na semana passada saiu a novidade que foi o recurso do BRDE, que hoje eu tive a notícia feliz de que a Fiacred é um dos parceiros do BRDE, né? Porque o BRDE, para esses valores até 200 mil, ele não está operando diretamente. Então, tanto tem as cooperativas, né? Tem agora eu imagino que seja a Ailos, a Central Ailos, é isso? Uhum. Então, a gente tem a Ailos, Cressol, Sicredi e Sicob, né? Como parceiras do BRDE, que é bem bacana. E para quem precisar de valores de até 80 mil, tem a possibilidade do fundo de aval, que é uma brisa fresca no meio desse temporal aí, né? Que aí está sendo gerenciado pelas gerências do Sebrae. Então, é uma coisa muito boa. Eu tenho sempre dito para as empresas o seguinte: as taxas do BRDE ou do Badesc, elas são muito interessantes. Então, minha sugestão é: coloca seu pedido lá, entra nessa fila para buscar esse recurso barato, mas ele normalmente não é rápido. Eu não sei como vai ser na Fiacred, né? Mas em geral ele é um processo mais burocrático. Então, eu na semana passada tive uma visão bem feliz de como as cooperativas, de fato, exerceram a parceria com as empresas, sendo o primeiro que disse: estamos aqui, estamos juntos, e as taxas baixaram, porque, em geral, o mercado, os bancos de varejo, eles estão indo numa lógica ao contrário. A maioria aumentou ou está dizendo assim: olha, eu não sei como vai ficar, não tenho resposta para você, eu ligo para você a partir de sei lá quando. Então, isso é talvez tenha sido um grande aprendizado por enquanto, né, desse período todo, a grande parceria verdadeira das cooperativas em relação às micro, pequenas e médias empresas, né? E eu também tenho sugerido para as empresas o seguinte: aproveitem, pesquisem, não deixem de aproveitar as questões que tem de postergação dos impostos. Eu não consegui acompanhar todos, mas, por exemplo, o FGTS, você posterga por 3 meses com 0 de acréscimo para pagar em 6 meses depois, né? Então, em vez de você, de repente, deixar de pagar um fornecedor, porque o seu fornecedor também precisa pagar os salários, e eu tenho visto muita gente o seguinte: eu não sei quanto tempo vai durar, então eu vou guardar meu dinheiro aqui. E nessa, todo mundo está guardando seu dinheiro, e a economia não está girando, estamos todos inadimplentes e com inadimplência, porque o dinheiro não está girando, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte: primeiro, vá ver as boas oportunidades que tem de postergação dos impostos, para dar preferência para pagar os seus salários e os seus fornecedores, porque daí a gente deixa a economia girando, né? Então, essas são as primeiras coisas. Cuidar para não pegar dinheiro caro agora só por medo de que vai faltar, né? Porque, de fato, assim, enquanto as cooperativas estão baixando, tem outras instituições subindo, então tem que olhar com cautela, não adianta ter um monte de dinheiro no caixa e ser caro, né? Então, essas têm sido as minhas principais observações. E as garantias, elas sempre são um ponto fraco ali, mas é importante a gente também reconhecer o nosso relacionamento com as instituições antes. Então, embora a gente agora está aqui conversando com a Fiacred, né, e eu também sou cooperada da Fiacred, mas para quem já tem histórico com outras cooperativas, converse bem com elas, porque, de repente, a partir do histórico, você consegue condições bem favoráveis, né? E é o público mais fácil que eu tenho percebido de negociar, de ter essa, como você disse, né? Converse conosco, cada caso é um caso. Então, agora, mais do que nunca, está fazendo diferença esses relacionamentos mais próximos que a gente tem, de como nós já nos conhecemos, né? Nós estamos chegando agora e pedindo, sei lá, um monte de dinheiro, sem nunca ter dado também o meu feedback, né? Então, nesse sentido, eu tenho sugerido para as empresas dessa ordem, assim, primeiro, corra atrás das postergações sem juros. Segundo, dinheiro, se você precisa de dinheiro rápido e com taxas interessantes, vai para as cooperativas, né, pela rapidez da resposta. E depois, entre sim, pleiteando os recursos públicos com taxas mais baratas do que o mercado, mas sabendo que esse dinheiro não vem rápido, né? Embora tenha, às vezes, o sobrenome emergencial, mas não é
Não é o que a gente pensa assim, daqui uma semana o dinheiro está na nossa conta, principalmente porque tem a questão de registrar os contratos, que os cartórios não estão sequer abertos. E quando eles abrirem, né, primeiro porque tem muita demanda e os prazos não são curtos. Então, tem que, na hora de gerenciar o fluxo de caixa, tem que ter essa lógica do dinheiro que entra mais rápido, o dinheiro que entra mais para frente. E a hora que entrar o dinheiro mais barato, quita as suas dívidas com as taxas mais altas, e aí a gente consegue uma sobrevida, né, nesse processo. Verdade. Ótimas dicas. Adri, tu queria fazer alguma contribuição? Perdão. E dicas valiosas, né? Adri, muito esclarecedor sobre cooperativa. É muito bom poder contar com realmente, assim, esses insights, essas sugestões, para que as pessoas também tomem decisões assertivas, né? Que seja um momento realmente de ajuda, né? E se apoiem nas instituições que estão dispostas a ajudá-las de fato. Né, e não seja uma emergência que tende a depois, daqui a uns meses, ser um novo gargalo, né, que de fato é um novo fôlego nesse momento, né, então isso é fundamental nesse momento. Quero agradecer imensamente, né, a disponibilidade da Adri e da Ili em conduzir aí conosco esse bate-papo, muito rico, de grande aprendizado. Agradecer as pessoas que nos acompanharam, né? Muitos colocaram aí o seu depoimento, Ivânia, Rodrigo Porto, Márcio, né? Agradeço a contribuição do pessoal que está se manifestando aí no chat. E quero reforçar e agradecer a participação e a disponibilidade da equipe que organiza esses encontros, esses bate-papos, que é do hashtag Juntos Nessa. Lembrando que esse encontro também fica gravado, disponível no YouTube. E reforçando que o Juntos Nessa, ele é de fato um grupo, né, de empresas parceiras que se apoiaram nesse momento de crise, de fato, para ajudar a comunidade empreendedora, né, disponibilizando conteúdos, dicas. E aí a nossa próxima live, então, vai ser na quinta-feira, também no mesmo horário, para que vocês vão acompanhar os conteúdos, as chamadas, e aí contamos com vocês aí em contribuir, em fazer suas sugestões e participar desse movimento, de fato, que essa abração que a gente vai sair melhor, né, desse período, mais fortes, muito mais fortalecidos nesse processo de colaboração. Muito obrigada novamente, obrigada, meninas, pela disposição. Deixa eu só aproveitar, outro dia eu já me coloquei à disposição, né, do pessoal, quando a gente falou de inovação, mas, de fato, eu escolhi ficar isolada, né, nesse momento, então eu estou bem disponível para quem quiser conversar sobre as linhas. Depois eu deixo o meu contato ali, porque eu acho que, de fato, agora é a hora da gente se ajudar, né, ajudar as pessoas a entenderem até, no caso, as linhas da ViaCred, também de poder fazer essas outras comparações com as outras linhas, principalmente considerando que eu faço parte da CIB, eu acho, né, também sou cooperada, então eu realmente acredito nessa força da cooperação e do associativismo, né, como uma força grande que a gente tem. Perfeito, Ili. Muito obrigada por mais essa disponibilidade, né? Obrigada, gente. Agradeço a participação de todos e estamos juntos aí na próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.